Pessoal do Projeto Simples, aqui é o Javier e hoje a gente vai contar a história do Flabiano, um cara que veio do Brasil migrando desde o sul e construiu um empreendimento aqui em Tampa. Então ele veio me visitar aqui na Gelatogô, e a gente veio tomar um café e vocês vão conhecer a sua história. Bacana, Flabiano. Obrigado pela aceitar o convite. A gente em off já conversa bastante, né? Mas agora a gente vai formalizar a tua história, né? Conta pra nós aqui, de onde é que tu era do Brasil? O que tu tá fazendo aqui em Tampa, cara? Conta pra nós. Então, eu morei no Brasil em vários locais, morei no Rio Grande do Sul, morei em Brasília, morei em várias cidades, por conta de ser servidor público federal, então sempre circulei bastante, trabalhei na Amazônia, trabalhei em um monte de lugar. E estava tranquilo em Porto Alegre, depois que eu fiz toda essa volta, cheguei em Porto Alegre, me estabilizei, disse, aqui é a cidade que eu gosto de morar, vou ficar aqui até me aposentar. E aí quando aconteceu isso, parece que as coisas mudaram, né? Foi completamente assim diferente do que eu imaginava. Vim passar férias aqui nos Estados Unidos, em 2017. Eu sempre frequentei uma igreja lá no Brasil e cheguei aqui, porque ia ficar 30, 40 dias, procurei a mesma igreja, né, para ir aos cultos. E ao final desse período de férias eu recebi um convite para retornar aos Estados Unidos por essa igreja, né, para ajudar e trabalhar na igreja. Então voltei para o Brasil, passei por aquele período de orar e pensar e conversar com a família, porque afinal de contas você largar um emprego público federal não é algo muito fácil, em vista da economia do jeito que está hoje no Brasil, né, você tem aquela segurança, mas acabei vindo. Então, 6 meses depois que eu tinha retornado para o Brasil, eu voltei para os Estados Unidos. Cara, eu fico imaginando a tua cabeça lá no Brasil, né? Cara, eu sempre falo aqui no canal que esse é o ponto mais decisivo e trágico da vida de uma pessoa, ter que tomar essa decisão, né? Porque, eu estava comentando hoje que se tu tomar essa decisão ou não toma, isso impacta a tua vida pro resto da vida, porque tu fica te arrependido, exato, né? Se eu não tivesse feito, né? Isso corrói o cara por dentro, né? E tu tomou a decisão da coragem. Tomei e teve influência da minha família, né? Porque a minha esposa já queria, meu filho também, eu fui o último a me definir, assim. Legal. Mas com certeza, se tivesse algum dos dois em dúvida, eu não teria vindo. Legal. Não teria vindo. Importante, então. E aí nós viemos. Passamos alguns meses aqui, na realidade não se concretizou esse convite da maneira com que eles tinham me feito. E aí então chegamos ao segundo ponto decisivo. O que vamos fazer? Vamos voltar para o Brasil? Porque eu vendi tudo, eu vendi carro, eu entreguei casa, eu vendi imóveis, eu doei tudo que eu tinha. Não tinha mais nada. Cachorro? Só não tinha o cachorro. Eu trouxe. O resto deixei tudo lá. Então, se eu voltasse não tinha mais nada. Não tinha emprego, não tinha casa, não tinha carro. E aí nós tomamos a decisão, então, que foi uma decisão um pouco mais fácil, que a gente precisa ficar. E aí então tomamos um outro rumo de iniciar uma vida nova nos Estados Unidos. Mas tem um detalhe muito importante aí que aconteceu, e que é o que eu sempre recomendo o pessoal que está no Brasil e quero ir para os Estados Unidos, procure um advogado de imigração. Tá. Porque isso fez toda a diferença para mim. Porque eu imaginava assim, eu preciso voltar para o Brasil, vai acabar meu prazo. E aí, quando eu fui conversar com um advogado de imigração, eu descobri que tinha algumas possibilidades para que você não fique ilegal, para que você faça tudo da maneira correta. Perfeito. Então, sempre procure um advogado de imigração. Ele vai te dar os caminhos ou vai te dizer, não tem como fazer, volte para o Brasil. Show de bola. Tá, e aí, beleza. Vocês sentaram, imagino, de novo, porque sentaram no Brasil para vir para cá. Sentaram de novo para dizer, o que eu vou fazer da minha vida? Exato. E aí, cara? E aí foi mais difícil, porque a minha esposa disse, quero voltar. E o meu filho disse, quero ficar. Que doido, cara. E eu fiquei, o que eu faço? Eu tive que tomar, na verdade, uma decisão racional. Se eu volto, eu não tenho onde morar, vou ter que morar de favor na casa do meu sogro, não tenho trabalho, não tenho carro, não tenho nada. Então, eu não tenho como voltar. Sim. Eu preciso sustentar minha família. Então, foi uma decisão um pouco mais fácil, porque foi mais racional e menos emocional. E a gente decidiu ficar, e aí sim, abrir empresa aqui e construir, né, uma vida aqui nos Estados Unidos dentro do possível. Na verdade, a Jana também, né? Vocês dois abriram empresa, na verdade. Sim, eu abri a minha primeiro, depois a Jana abriu. E no Brasil você já empreendia ou não? Não. Então, cara, que loucura isso, cara. Eu sempre tive um problema com empreender, que eu venho de uma família empreendedora, mas eu nunca gostei. Eu sempre gostei de estar do outro lado, assim.
vou trabalhar, vou receber meu salário no fim do mês e não quero me preocupar com a administração de um negócio. Porque eu sempre falo que para mim foi mais fácil vir para cá, porque eu já aprendi no Brasil. Então tu já é meio maluco, né? Sim. Mas no teu caso, não? Não. E foi uma mudança de paradigmas aqui. Porque aí você vem para os Estados Unidos e é completamente diferente, é tudo diferente. E a gente tem aquela impressão que é tudo fácil, e não é. Você chega aqui e você vê assim, você pode trabalhar em qualquer área, mas qualquer área que você vai trabalhar, você tem que se virar. Tá. Você tem que ir atrás, você tem que estudar, tem que se capacitar, você precisa buscar. Aqui não tem o jeitinho brasileiro. Então, é uma mudança completa, assim. E hoje eu olho para muitos aspectos na rua e vejo, ó, isso dá um negócio. Aquilo ali dá um negócio. Isso aqui dá um negócio. Coisa que nunca passou pela minha cabeça. Mindset americano. Exato. Bom, e aí? Vamos no business agora. Vocês se reuniram, o que eu vou fazer da minha vida? Então, e aí eu conheci alguns brasileiros americanos, né, que estão aqui há muito tempo. E a maior parte dos brasileiros é que trabalham na construção civil, os homens, né? E as mulheres trabalham com limpeza. Da igreja também? Na verdade, assim, comunidade brasileira, né? Nos Estados Unidos, a grande maioria, num primeiro momento, entra no senso comum, que é os homens trabalham na construção, as mulheres trabalham na limpeza e depois o pessoal vai migrando para outras áreas, vai aprendendo inglês. A porta de entrada. A porta de entrada é essa. E eu entrei normal nessa porta, fui para a construção civil e comecei a trabalhar com instalação de pisos de madeira. Nunca tinha feito isso no Nunca Brasil. tinha feito, não fazia a menor ideia, nem na minha casa eu tinha feito isso, mas eu observei, vi como é que era, treinei, fui com algumas pessoas que me ensinaram. Fiquei 1 ano e meio assim nesse período de adaptação e treinamento e aí até que eu comecei a fazer sozinho. Disse, vamos lá, vamos fazer. E aí depois que eu comecei a fazer sozinho a coisa deslanchou. Tá, mas tu pegou um cliente aqui, outro ali, foi devagarinho. Na verdade no início eram clientes de outras pessoas que me repassavam, né? E aí eu fazia um serviço acompanhado, um serviço repassado. Aí com o tempo eu fui pegando os meus clientes e agora por último eu já estava só com clientes particulares, que é o último nível, né, da construção civil, é você pegar direto nos particulares. Legal. E como é que tu vislumbra isso? Tu me comentou que agora tá com ajudante, papá. Tá tomando corpo isso. Como é que tu enxerga isso médio e longo prazo? Então, O que tá pensando? eu tinha uma perspectiva assim a médio prazo de expandir esse negócio da construção. Mas como eu falei antes, o bichinho do empreendedorismo picou. E eu comecei a ver vários tipos de negócios com os quais eu poderia trabalhar, inclusive negócios na minha área, com convalidação de diploma e coisas assim. E aí eu comecei a ver que esse era só um aspecto que estava dentro da minha zona de conforto, né? De trabalhar com isso, porque eu já conhecia, mas que eu poderia trabalhar com todos os outros. Então agora eu estou expandindo o leque para que possa trabalhar em outras áreas. Aí já tem mais umas 2, 3 ideias de negócio. Pô, me contaram que tu é sushi man. Me conta essa história aí, cara. Então... Nossa, cada história. Isso começou com uma grande brincadeira, assim. Eu tava... Tempo que eu morei em Brasília. Brasília é uma coisa muito legal, porque você tem uma diversidade gastronômica enorme. Você tem... Sempre falo que Brasília não tem o sotaque, né? Porque tem sotaque do Brasil inteiro naquela cidade. Então não tem uma cultura, tem a cultura do país inteiro. E com a culinária é a mesma coisa. Você está numa quadra, você tem um restaurante nordestino, depois você tem uma churrascaria gaúcha, você tem comida mineira, comida baiana. Então você tem tudo isso ali. E aí eu acabei conhecendo muitos restaurantes de sushi em Brasília. Aqui eu não conhecia. Gostei, comecei a testar os restaurantes de sushi, até que eu conheci um coreano, não um japonês. Um coreano que me ensinou a fazer sushi. Em casa ou... Em casa, assim, em festas na casa dele. Ele disse, hoje eu vou fazer sushi. Legal. Eu achava que era uma coisa muito difícil e tal. Fui na casa dele, ele me ensinou e a gente começou a fazer sushi mais seguido. Socialmente? Socialmente. Vamos fazer uma janta, vamos fazer sushi. E isso começou a ser muito legal, porque eu comecei a gostar. E aí eu criei uma coisa chamada A Noite do Sushi. Legal. E aí eu já fazia sozinho, né? Então eu fazia a noite de sushi, a gente reunia 4 casais, ficávamos todos em volta de uma mesa e eu preparava um sushi de cada sabor. Então ia passando, cada um escolhia um sabor, eu fazia um rolo dá mais ou menos 8 peças. Então eu cortava uma peça para cada um, próximo sabor. E a gente passava a noite toda batendo papo e experimentando sabores diferentes. Isso me abriu um outro leque, que é como criar receitas novas dentro do sushi, que é muito tradicional. Então, o pessoal diz que a linha que divide a loucura da genialidade é muito tênue. E exatamente isso que acontecia. Tinha receita que eu criava que era horrível, mas tinha receita que era muito boa. E eu tenho até hoje algumas receitas que eu faço
dessa época aí. Isso seria mais ou menos tipo a pizza de estrogonofe do Brasil? É mais ou menos isso, assim. O pessoal, se você botar um japonês, até tem uns vídeos no YouTube, o japonês comendo sushi em São Paulo, ele come e diz, isso não é sushi. Isso não é sushi. E se você pega um italiano, e eu tive essa experiência, a família da minha ex-esposa, mãe do meu primeiro filho, eles são da Itália. E os parentes dele vieram da Itália para Passo Fundo e eles levaram para comer um rodízio de pizza e eles ficaram meio assustados, porque eles disseram, gente, isso não é pizza. Vocês inventaram alguma coisa, chamaram de pizza, mas não é pizza. É. Não, isso é... Acho que toda a culinária tradicional, essas loucuras... Quem é mais conservador, né? Tá na Argentina, no churrasco nosso, lá do sul também, né? A gente diz que paulista não sabe fazer Não faz churrasco, Enfim. Que loucura, né? Tá, então vamos abrir um parênteses aqui da Jana, cara, porque quando eu te conheci, ela tinha o empreendimento dela, tinha o negócio dela, né? Depois ela, por causa do nenê, tu pode até comentar esse assunto, mas ela abriu mão de empreender para cuidar do nenê, né? Isso. Mas e como é que tu enxergava esses dois empreendedores, né? Como é que ela, que nunca empreendeu no Brasil, como é que... Na América, porque, eu estava comentando antes, é doído aqui, né, cara? A Jana foi mais fácil, porque a Jana no Brasil trabalhou com comércio, então ela tinha essa questão de já relacionar com as pessoas, vender produto, então foi mais fácil ela vender um serviço. Legal. Então ela pegou isso mais rápido, assim. Eu não conseguia nem vender um bilhete premiado da loteria, então para mim foi mais difícil. E aí o que a gente fala assim que é difícil, porque você tem filho, e aí você tem que escolher. Põe a criança num daycare e trabalha para pagar o daycare, ou fica com a criança e diminui a sua renda. Não tem escapatória, aqui você não tem creche do governo, aquelas coisas que tem, assim, aquelas facilidades do Brasil. Então, você tem que escolher o que vai fazer. E uma particularidade que você sabe, né, Chico, aqui nos Estados Unidos é que a mão de obra aqui ela é mais cara, é mais valorizada do que a mão de obra no Brasil. Então, tem muitas situações em que você vai pagar um daycare para uma criança e vai trabalhar a semana só para pagar o daycare e vai ficar sem nada. Então, a gente tomou a decisão de vamos ficar em casa com o filho, deixa que eu trabalho, nossa renda diminuiu, a gente teve que fazer alguns ajustes, mas eu acho que foi a melhor opção. Legal. Imagina, a criança ter a mãe, né, perto é fundamental, né? Vamos pro Luca agora, que é outra novela, né? Cada ponto da tua vida é uma novela. Olha lá que bacana. Não, o Luca é interessante porque eu vejo que ele é muito estudioso, né, cara? E aqui na América isso é muito valorizado, né, cara? A performance estudantil é muito valorizada, né? Então conta um pouquinho para nós a história do Luca, que eu vejo que ele tem grandes planos, né? Sim. Onde é que esse guri vai chegar? O Luca ele sempre foi assim dedicado aos estudos. Eu nunca precisei ficar cobrando em cima, ele sempre gostou de estudar. Mas quando chegou aqui, ele internalizou que assim, você está num país diferente, onde você ainda não é cidadão e você vai competir com pessoas que nasceram e se criaram naquele país, que tem a cultura já dentro deles. Então ele entendeu que para ele competir dentro desse mercado de trabalho, ele teria que ser acima da média, senão ele não conseguiria. E nós conversamos muito sobre isso, o Luca é uma pessoa super madura e ele internalizou e eu nunca precisei pressionar. Ele tomou a decisão de não, eu vou deslanchar nisso e vou partir para o estudo, não para o trabalho. Então, desde o primeiro ano aqui na escola ele sempre começou a ganhar prêmios, destaque do ano, esse tipo de coisa. E o último ano foi uma coisa assim surpreendente. O Luca faz uma disciplina da Força Aérea, Força Aérea Americana, que é a JOTC. E ele ganhou um prêmio dentro dessa disciplina, foi um destaque do ano. Ganhou uma bolsa de $25 mil para fazer um curso de piloto privado de avião. E agora está indo em junho para Nebraska, estado de Nebraska, fazer esse curso, tudo pago pela Força Aérea. E, poxa, é uma coisa assim que qualquer pai se orgulha, né? Esse concurso mesmo, eram 100 vagas para os Estados Unidos inteiro, o país inteiro, e ele conseguiu uma das 100 vagas, foi o único daqui de Tampa. Então, realmente, ele é muito dedicado, ele faz disciplinas que são eletivas, que ele não precisaria fazer. Ele faz aquelas AP, que são disciplinas de nível de faculdade, ele faz 3, 4 todo ano. Então, nunca cobrei isso dele, ele faz. Agora, semestre que vem, ele já quer fazer 6 dessas disciplinas. Então, até me preocupa ao contrário. Esses dias eu sentei com ele e disse, filho, você está bem? Você precisa descansar. Eu vejo que você está estudando até tarde. Então, a minha preocupação com ele é ao contrário. Ele pode virar o fio, né? Então eu tento fazer ele relaxar um pouco. Mas e a questão do inglês, como é que... Porque para ter esse desempenho
nas escolas americanas, cara, com o nosso inglês do Brasil... Não tem como. Como é que... Ele fez 4 ou 5 anos de escola de inglês em Passo Fundo, então ele já chegou assim com um inglês razoável. Mas quando chega aqui é tudo diferente. O inglês que você aprende é o inglês formal, chega aqui no dia a dia é outro. Então ele fez 3 meses de adaptação e aí a escola liberou ele da adaptação e disse, olha, ele já está fluente, está super tranquilo. E ele deslanchou. Eu noto assim que entre os adolescentes eles preferem falar inglês do que falar português. Não sei se é mais fácil para eles, mas eles reúnem assim o grupinho deles, todos eles falam inglês. Para eles é muito mais fácil do que para a gente, né, o aprendizado, até pela idade, a questão das sinapses cerebrais. A gente sabe que na idade deles o aprendizado, a curva é mais alta, a curva é mais rápida. Então ele está super bem no inglês. Legal. E a preocupação é justamente ao contrário, né? A gente às vezes eu tenho uma preocupação com meu filho pequeno de, não, eu vou falar português com ele. Aliás, eu vou falar inglês para quando ele chegar na escola não tenha dificuldade. Todo mundo fala o contrário. Não, você tem que falar português, porque ele vai falar inglês e vai esquecer o português. Então as crianças que não são estimuladas a falar português acabam perdendo. Legal. Bom, chegamos agora numa parte da conversa que eu gosto muito, que é a parte da dica do milhão. Uhum. Quando a gente estava no Brasil, tenho certeza que ninguém chegou e te deu, cara, faz por aqui, ó. Não. Ninguém te deu a barbada, né? Que ninguém deu pra mim. Então, assim, a dica do milhão é o que tu diria naquela roda de amigo lá, né? Naquela churrascada lá, aquele chimarrão. O que tu diria pro cara, aquele que é teu brother, tu diz, cara, o que eu faço? Me dá uma dica aí. E eu acho que a minha dica é dividida em 3, Chico. Manda bala. Acho que a minha dica é dividida em 3. Primeira coisa é, converse com o advogado de imigração. Uhum. Ele vai te dar o caminho das pedras, você às vezes vai ficar batendo cabeça em um monte de lugar e ele vai te dar o caminho das pedras. Segunda coisa, aprenda inglês. Inglês é fundamental. Mas tipo, nossa, assim? O inglês que faz você ser entendido e faz você entender os outros e você ser entendido é o suficiente para você iniciar. Porque o dia a dia vai fazer você aprender o inglês. Uhum. Mas você precisa estar aberto para aprender inglês. E o inglês não é uma questão de curso, é uma questão de abrir a mente. Porque você vai chegar aqui e não vai saber o inglês correto e vai ter que falar errado. Mas você precisa abrir a mente para falar o inglês errado, para depois poder falar o inglês certo. Entendi. Se você nunca iniciar, você nunca vai falar. Então abra sua mente e vá aprender inglês. Você aprenda inglês no Brasil, chegue aqui, faça um curso de inglês, o inglês é fundamental. O inglês aqui abre mais portas do que um curso superior. Ah, é? O inglês aqui abre mais portas do que um curso superior. Se você vem do Brasil sem assim um negócio, por exemplo, você veio focado em já abrir o negócio. Mas se você vem assim aberto a possibilidades, a maior diferença para você vai ser o inglês. Não vai ser um curso superior, não vai ser um curso técnico, vai ser o inglês. E a terceira coisa, que sem isso não ocorre é, você tem que ter a mente aberta para a cultura. É tudo diferente, você não pode vir assim, não, mas eu fui criado assim, eu acho que esse é o correto, Não, esqueça. É outro país, é outra cultura, outra legislação, outras pessoas, outro jeito de falar, outro jeito de se relacionar, você não vai poder dar um abraço em alguém, é completamente diferente. E você tem que estar com a mente aberta, porque eu conheço muitas pessoas que vêm e travam, aí ficam em casa, só vendo Globo, só o celular, menu em português, televisão, menu em português, e elas criam um micro-Brasil dentro da sua casa. E infelizmente, vão morrer com esse micro-Brasil aqui e não vão evoluir. Então, eu acho que dividiria nessas 3. Fale com o advogado de imigração, aprenda inglês e abra a mente. Que legal. Muito bom. Agradecer o Flabiano aqui. Podia ficar horas batendo papo. Só vamos dar um spoiler aí o que vai acontecer daqui a alguns dias. Aí o Flabiano vai estar com um layout diferente, né? Uhum. Uma touquinha aí, né? E bacana. Que bom poder fazer parte disso, cara. Sabe que foi um dos poucos amigos que eu consegui fazer aqui nos Estados Unidos e eu fico muito grato, né? De tu estar perto de alguma maneira, né? E fazer parte disso aí. Ainda mais sendo gaúcho, né? Não sei Pena que é gremista, colorado. Não sei se nem sei se é bom, né? Mas a gente se vê no próximo vídeo.